Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do PodJet, o podcast de paisagismo, irrigação e jardinagem. Sou o Matheus Renó, paisagista, designer de interiores e futuro arquiteto e urbanista, e estou aqui com o Thiago. E aí, pessoal, meu nome é Thiago Fernandes, eu sou dono da Jet Garden Irrigação, uma empresa aí que já está há uns 6 anos no mercado de irrigação, e vamos lá começar a nossa saga de podcast, né? Essa empreitada, né? É isso aí. Basicamente, o objetivo desse podcast, galera, é trazer informações sobre o mundo tanto do paisagismo quanto da irrigação, né? O mundo da jardinagem, enfim, sobre questões técnicas e questões técnicas de paisagismo, da irrigação, da própria jardinagem, do mundo e tudo que engloba isso, né? Não só restrito a isso, mas também trazer um trabalho de informação, né, Thiago? A gente informar o pessoal, porque é uma área que tem ganhado muito destaque ultimamente, principalmente no ramo da arquitetura, né, o paisagismo, falando disso, e tem trago necessidades para serem atendidas, né, para serem atendidas através da irrigação e de outros, né, profissionais de outros âmbitos, em que não necessariamente elas são atendidas, né, pela falta de informação. Então, nosso objetivo é aqui trazer esse podcast para trazer esses assuntos que sejam pertinentes de uma forma leve, não tão maçante, né? E que a gente consiga contribuir, né? Tanto para o pessoal que está aí em casa, tem um jardim e quer entender como mexer nesse jardim, quer entender como ele pode melhorar esse jardim, né? Como ele pode deixá-lo mais bonito, mas também para os profissionais da área que querem aprender mais, né? Você é arquiteto, que quer entender mais sobre paisagismo, quer entender mais sobre irrigação, né? Você é o profissional que está mexendo diretamente já com a irrigação, quer entender mais sobre ela de um ponto de vista mais técnico. Você que é jardineiro, né, e quer entender mais sobre o paisagismo de uma forma geral, se informar mais que isso, né? Eu acho que vai ser assuntos interessantes, né, para a gente tratar aqui. Que até para quem realmente tem aquilo como hobby, um jardim, tem ali... Com certeza. Acho que até mesmo para quem não tem um jardim, né, mas quer ter alguma planta, um terrário, alguma coisa dentro de casa mesmo, um apartamento, eu acho que a gente vai trazer muito conteúdo pelas nossas ideias, uns quadros diferentes. Então, assim, eu acho que, principalmente aqui, nesse bate-papo, vai vir muito da parte cultural do paisagismo, da irrigação, que hoje no Brasil a gente quer trazer isso, né? Sim. Matheus, a gente vê que é uma deficiência do mercado de conhecimento. Com certeza. E assim, inclusive nessa parte é muito a nossa dinâmica, né? Você é o profissional da irrigação, não necessariamente você entende tudo de paisagismo e eu sou um paisagista que não necessariamente entendo tudo de irrigação. Então vai ser bacana pro pessoal acompanhar, né, essa troca. Eu até brinco um pouco que o paisagista e o irrigador, vamos falar assim, né? O paisagista e o irrigador é como se fosse o arquiteto e o engenheiro. Por aí. Um precisa do outro, mas exatamente. Finalmente ali, na hora que tá no meio da obra, a gente sabe que é um batendo cabeça com o outro. Exatamente. É basicamente um tendo as ideias, o outro tentando executar e trombando no meio do caminho, fazendo aquilo acontecer, mas no final dá certo, né? Não, com certeza. Conta um pouquinho da sua experiência. Então, você é dono da Jet Garden. Isso, conta mais. Eu sou dono da Jet Garden. A Jet Garden hoje ela tem 6 anos de mercado. Já tem um caminhozinho aí já andado. Já tem um caminhozinho, assim, e sempre voltado para o paisagismo. Eu fiz algumas coisas no agro, mas o paisagismo sempre foi minha paixão, até pela história familiar, certo? Então, minha família tem uma floricultura já, assim, 20 anos ali no bairro Castelo, Belo Horizonte, pois é. E assim, desde os 12 anos dentro da floricultura, e quando você vai ali para os projetos, né? Eu comecei a identificar essa parte de irrigação muito escassa e do conhecimento. Do conhecimento de quem aplicava a irrigação. Até que eu brinco que quando eu comecei, nem eu mesmo entendi assim, mas peraí, mas tem alguma coisa errada aqui, deixa eu buscar onde que tá isso daqui. E hoje meus projetos são totalmente diferentes, né? Eu acredito que até no paisagismo também, a medida todo ano evolui um pouco, né? Não, com certeza. É um processo de você estar sempre estudando as falhas, né? Eu falo que paisagismo, a gente encontra muita falha. E de jardins, assim, maravilhosos, que você bate o olho e pensa assim, nossa, lindo, maravilhoso. E aí, quando você vai prestar atenção de uma forma um pouco mais técnica, você já não acha tão maravilhoso assim. E é muito bacana como a gente treina nosso olhar, né? Eu sou paisagista, eu sou formado também há 6 anos, para 7 anos, na verdade. E eu sou formado em design de interiores,
Porém, eu escolhi o paisagismo como caminho, né? Que acaba sendo um braço do design de interiores. Inclusive, eu lembro que quando eu fazia faculdade, na minha turma, eu era o único que queria ser paisagista. Acho que ainda não estava no hype, assim, né? O paisagismo, enfim, como está agora. E eu segui esse caminho através né, finalizei a faculdade, fiz uma pós-graduação, consegui especializar nisso, né? Porque acaba que na faculdade não necessariamente a gente vê, né, tudo. E fui me apaixonando cada vez mais, sabe? E eu acho muito interessante porque você entra... desde que eu entrei, eu já entendia que era uma coisa muito maravilhosa, gostava muito, era apaixonado, mas não necessariamente funcionava 100% como deveria funcionar, né? E aí eu fui descobrir também que era um mercado um pouco mais difícil de você entrar, justamente porque as pessoas não entendem a importância disso, né? Por mais que hoje é falado, né, as redes sociais ajudaram bastante, né? Programas de televisão, enfim, ajudaram bastante a divulgar essa relação nossa com as plantas, mas ainda assim não está no nível em que as pessoas conseguem entender a importância disso a ponto de agregar valor como deveria agregar, né? A gente precisaria muito ter uma convivência muito mais próxima com as plantas e entender o funcionamento delas, né? Então, assim, a gente tromba com jardins que falta irrigação e a pessoa não irriga e aí as plantas morrem e é uma necessidade básica dela. Então, a gente entende que se a pessoa não está conseguindo compreender o básico do funcionamento de um jardim, que é a água, por exemplo, né? Então, tem muita desinformação, tem muita coisa para a gente poder... Tem muito espaço para a gente conseguir preencher, né? E é a nossa ideia aqui, né? Que é a nossa ideia aqui. Que é a nossa ideia fundamental aqui, é realmente trazer esse tipo de informação que não são, assim, nada muito absurda, né? De se conseguir se passar e a pessoa entender também, conseguir absorver esse conhecimento, porque também não é só a regra, tem a nutrição, tem tudo, e assim, lógico, sempre é igual médico, né, gente? Você tem que ir no médico para ele poder receitar o que você realmente precisa. Eu acredito que a mesma coisa seja com o jardim. Então, a gente precisa do paisagismo, do paisagista, para ele conseguir receitar aquilo que a planta vai precisar, porque o olhar realmente clínico, né? Com certeza. E assim, um jardim não é feito só de plantas, né? Pois é. Essa é a questão. O jardim não é feito só de plantas. Plantas, assim, é a parte que você tá vendo, né? Mas por trás disso tem muita coisa acontecendo. Uma coisa que eu acho legal que tá estourando muito agora também é a questão de lago ornamental. Sim. Eu acho que assim, tá vindo numa alta legal. Eu acho muito bonito, eu acho muito legal. O meu pai mesmo, ele é apaixonado, fica vendo aqueles vídeos no TikTok, né? Vamos comprar comprar aquelas a biolona, a lona. Vamos comprar, eu quero fazer mas a gente cavar sabe um buraco que não é no quintal. Assim. A gente sabe que não é só isso. Não é só assim, não. Só que é um complemento também do paisagismo e tá chegando no Brasil, assim, pelo menos eu mesmo não via tanto antes. Não, tá. E de vários formatos, né? Desde mais naturalzão mesmo, igual a gente tá falando aqui, mas também outras formas mais modernas, enfim, mais sofisticadas, que aí a gente consegue atender vários públicos, desde que consegue, né, gosta de uma estética mais rústica, outro gosta de uma estética mais moderna. Eu tenho clientes que, aliás, fazem isso de formas inovadoras, lagos que inicia natural no jardim, de repente passa por debaixo da cozinha, um vidro passando, né, as carpas passando, né? E aí, assim, né? Eu já vi dos peixes mesmo, que não só nada junto ali. E eu acho assim, que isso realmente a gente está trazendo essa cultura agora, sabe? De valorizar a nossa parte externa. Eu não sei se isso veio muito junto com a pandemia também, entendeu? Eu acho que assim, eu lembro que na pandemia foi um boom gigante na irrigação que o pessoal começou a olhar para o jardim. Sim, no paisagismo também. Principalmente, a gente tinha muita demanda, inclusive, de paisagismo em vasos dentro de apartamento. Então, o pessoal tem a pandemia, né? A gente tinha aquele fluxo de você ver a sua moradia apenas como um espaço para poder dormir, né? Você trabalhava, saía, passava o dia inteiro fora, entrava para dentro de casa só para dormir. E com a pandemia a gente começou a ver nossos apartamentos, né, que seja uma caixa de sapato minúscula, mas começou a ver isso como um lar.
E aí que veio as plantas. Realmente na pandemia a parte do paisagismo também estourou muito, bastante. Não, E desde então veio uma crescente, né? Desde então o pessoal olhou para as plantas, obviamente não com, né, a mesma velocidade, né, o mesmo impacto que estava na pandemia, mas mudou o olhar, né? Para as pessoas entenderem o que é importante, né? Eu focar no meu trabalho, ficar fora o tempo todo, ou olhar para minha casa e entender aquilo como um lar e o que eu preciso fazer para tornar aquilo um lar mais aconchegante. E foi uma evolução assim, né? Um resquício bom, entre aspas, né? Da pandemia. Essa visualização do que importa. Começar a olhar mesmo para dentro de casa, olhar... eu lembro que, assim, toda casa que eu ia mexendo na irrigação, o pessoal tava mudando o paisagismo. Uhum. Não, porque eu não tô aguentando mais ver. Então, assim, como a pessoa tava dentro de casa o tempo inteiro, sim, né? Sim. Então, realmente estava alterando. E, assim, eu vejo isso agora, e eu acho isso tão legal que a gente tá conseguindo colocar no mercado algumas coisas que antes eu acredito, principalmente na irrigação, que era um tabu. O investimento na irrigação, um investimento maior na irrigação. Sim, e voltado também para a área sustentável. Uhum. Então, hoje, um projeto meu, quando eu vejo assim, diferente dos outros, então, um gotejo em canteiro, Uhum. Às vezes o pessoal coloca só uma aspersora ali, numa ponta e na outra do canteiro, aquele meio ali fica defasado, então um gotejo por completo. E realmente, isso daí você faz um investimento no paisagismo gigantesco e às vezes a pessoa não, na irrigação dá para me dar uma economizada. Uhum. E aí se perde bastante, né? Essa questão da valorização, né, do paisagismo, que né, foi até um resquício da pandemia, né, que chegou, foi entre aspas, né, um benefício da pandemia, as pessoas olharem para dentro, olhar para suas casas e enxergar aquilo como um lar. Então, acredito que entrou isso, junto com outros programas de televisão, enfim, também divulgação, Instagram, né, redes sociais no geral, a gente entrou numa crescente, né, de valorização dessas profissões, né, desse trabalho, e os benefícios disso está sendo cada vez mais falado, cada vez mais divulgado, que inclusive é o nosso objetivo aqui também, né? Sim. É basicamente a gente levar essas informações para vocês e fazer com que sejam informações mais leves, mais mastigadas, né, as informações mais técnicas fiquem mais mastigadas, que todo mundo consiga entender, do público que está em casa, né, tem um jardinzinho ali, quer melhorar esse jardim, quer aprender a cuidar desse jardim, como também dos profissionais da área. Inclusive, para vocês, marcas que queiram apoiar esse projeto e participar dessa jornada com a gente, fique à vontade, entre em contato, os nossos links de contato estarão na descrição do vídeo. É isso aí. E realmente o que o mercado hoje está precisando são de profissionais qualificados. Então, assim, se a mão de obra hoje já é escassa, está mais escassa ainda de conhecimento. Com certeza. Então, assim, a ideia nossa é realmente trazer esse conhecimento de forma mais leve e tranquila. Então, igual o Matheus falou, quem quiser nos apoiar, quem quiser trazer aí sua marca para estar junto com esse projeto, que eu acho que vai dar realmente aquele up aqui no nosso meio, né? Pode ficar à vontade. E tamo aí, até o próximo episódio. É isso aí.